Bem, irmãos, mais uma vez é um motivo de alegria estarmos aqui. Eu já vou pedindo para que os amados abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Vou ler 3 versos do capítulo 11 e 3 versos do capítulo 12. Amém? Enquanto os amados estão achando a ele, a irmã Fabiana tinha terminado de orar aqui. Eu cheguei ali perto da minha esposa dele e falei para ela assim: tchau, amor. Eu falei assim: ó, é chegada a minha hora. Ela falou: vai que eu vou acordar. Ela me lá para frente para ficar meditando, né? Chegou o momento, né? No momento, chegou o meu momento, pessoal aqui. Fique em paz, tranquilo. Glória a Deus. Vou estar lendo os 3 primeiros do 11 e depois eu vou ler os 3 primeiros do 12. Amém? Amém. Glória a Deus. O título diz: A Morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Vamos lá para o 12, irmãos. Glória a Deus. O 12, o título diz: Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam ali uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Amém? Bem, vamos começar. Essa é uma palavra bem conhecida. Eu creio que vários de vocês já ouviram várias vezes, várias pessoas a estar ministrando. Então, cada um que sobe aqui vai trazer algo diferente. Possa ser que leia a mesma passagem, mas vai trazer algo diferente. Se amanhã vir aqui alguém e ler essas 2 passagens, vai ministrar de forma diferente também, porque o Espírito Santo nos usa de forma diferente, dentro do mesmo contexto, mas ele vai falar no coração daquele que está aqui, a quem precisa. Aleluia. Pode ser falado aqui, irmão, 40 minutos, 5 minutos, 10 minutos. O Senhor, ele vai atingir quem precisa ser atingido através da palavra. Amém? E nós vimos aqui que a irmã, quando ela começou a orar aqui, ela estava falando na abertura do Salmo 139, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Depois disseram que o Senhor, ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, e se houver algum caminho mau em nós, né, que ele nos tire desse mau caminho e nos leve para o caminho eterno. Ele é conhecedor de todas as coisas, amados. Ele sabe por que eu estou aqui, ele sabe por que você está aqui, ele sabe qual é o seu pensamento. No momento em que você acordou, até esse momento de você estar aqui, irmão, está tudo sob o controle dele. Às vezes nós achamos que situações não se concluem, não se cumprem, e nós ficamos frustrados, mas tenha certeza que aquilo que você está pedindo vai vir no tempo certo. Alguns lá no mundo falam assim: Deus tarda, mas não falha. Isso é jargão do mundo. Deus não tarda, Deus não falha. Ele é perfeito naquilo que faz, e faz no tempo certo, na hora dele. Eclesiastes 3 já nos diz isso, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então é só ficarmos, irmãos, na dispensação do amor do Senhor. Amém? Queridos, só para nós lembrarmos que a Bíblia fala assim que onde Jesus andava, ele carregava multidões. O povo se reunia, e sabemos que o Senhor Jesus,
Ele era uma celebridade. Onde ele passava, ele saía arrastando multidões. E nós vamos lembrar que a palavra do Senhor diz, ela é bem clara no que ela nos diz. Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas. Ele amou todos de igual forma. Nas nossas vidas não é assim também. Nós temos vínculos de amizades. Tem pessoas que você tem mais amizade, tem pessoas que você tem um pouco menos, tem pessoas que você tem um vínculo maior. Muitas vezes nós temos só um bom dia ou boa tarde. Assim é conosco. Com Jesus foi dessa maneira. Só que a Escritura aqui nos leva a crer que ele tinha um vínculo de amizade ainda um pouco maior com algumas pessoas. Porque a palavra ela vai nos dizer assim que Jesus ele andava cercado pelos seus 70, ele tinha 70 discípulos, os 12 apóstolos, e dentre esses 70 aí já estavam esses 12, dentro dos 12 tinha 3 que se destacavam bastante. Na qual uma vez foi ministrado aqui, né, que desses 3 nós sabemos que é Pedro, João e Tiago, ao ponto de um dia eles estarem conversando, debatendo ali, e um perguntava para o outro, quem é o maior e quem é o maior, e cada um apresentava, né, a sua tese de ser o maior. Até que no momento João falou assim, eu sou o maior porque eu descansei a minha cabeça no peito do Senhor. E Jesus falou assim, se você não for como criança, não receber o reino do céu como uma criança, você não é digno de entrar. Aleluia. Então nesse contexto aqui, irmãos, são esses 3. Só que nós sabemos que dentre esses 3, Jesus tinha uma grande afinidade, mas com João tinha um pouco mais. E se não fosse só isso, nós sabemos que Jesus ele sobe ali para Betânia e ele vai à casa de Marta e Maria. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que Jesus ele faz 3 visitas àquela família. E na primeira visita dele, quando ele chega à cidade, ele vai na casa de Marta. Eu não sei se ele for por convite ou se for algo assim esporádico que aconteceu, mas ela o recebeu em sua casa. E eu posso entender assim que eles tinham uma condição sustentável boa, porque Jesus, quando ele não ia sozinho, ele estava acompanhado dos homens. E hoje é difícil você estar dentro de um lar, dentro de uma casa, para você receber 12 pessoas adultas assim e ficarem dias. Nós sabemos que tudo tem consumo das coisas, né? Mas não é isso que eu quero dizer. Mas eles eram uma família ali que eles tinham uma condição de estar mantendo Jesus, ao ponto de, quando Jesus chegava ali, eles até emprestavam a casa deles para Jesus. A casa deles ali, para Jesus, ela passou assim ser uma espécie de um ponto, digamos, como se fosse uma pensão, onde ele ficava ali. E dentro desse tempo, dentro desse parâmetro aí, dessa lógica, o que ele fazia ali? Era tudo feito de uma maneira que pudesse melhorar a logística dele, evangelística e missionária. Porque nós sabemos que a geografia do lugar era bem ruim para se estar. E Jesus, a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que ele habitava em Cafarnaum. E Betânia, já próximo de Jerusalém, então é uma distância bem grande, né? Eu pesquisei, alguns dizem entre 150, 180, 120, 130 quilômetros. Mas nós sabemos que hoje em dia, para fazer uma viagem dessa aí, o camarada vai levar aí andando bem aí, talvez aí uns 4, 5 dias, né? Andando bem hoje, porque nós temos asfalto. E na época que não se tinha isso. Densidades demográficas do lugar hoje, qualquer lugar que você passa, você tem uma água, você pode pedir uma água numa casa ou coisa parecida. Naquela época não tinha isso, não. Era uma casa aqui, outra por lá longe. Então a situação era difícil. Mas nós vemos aqui, essa família, por amor, né, pelo conhecimento que eles tinham com Jesus ali, eles emprestavam a casa, né? Glória a Deus. E a palavra ela vem nos dizer assim que algumas vezes Jesus ele passou ali, nem a Bíblia não está relatando quantas vezes ela fala pela vez, mas não sei se ele passou mais vezes. De repente ele pode até ter passado uma ou outra vez, eu não sei, mas o fato é que ele foi 3 vezes, e dessa vez que ele foi aí, algumas vezes ele passou a noite ali com aquela família. Jesus ele tinha um amor assim diferente por aqueles ali. Pelo seu apreço, ele amava Lázaro de uma forma diferente. Dentro daquela casa, a palavra vem nos dizer que em sua primeira visita, Jesus ele entra na casa e está apenas Marta e Maria. A Bíblia não relata que nesse primeiro episódio Lázaro estava presente, mas estavam as 2 irmãs,
ao ponto de Jesus ele começar a falar, e Maria ficar aos pés de Jesus ali aprendendo, ouvindo o mestre falar, enquanto Marta estava correndo em seus afazeres da casa, a ponto de Jesus, assim de uma certa forma, até censurá-la, né? Você fala, mas Marta, por que você está tão preocupada nesses afazeres? Enquanto Maria, ela foi enaltecida por Jesus. Ela foi enaltecida porque ela ficou a aprender do mestre, e a melhor parte foi aquela que ela aprendeu, que dela não vai ser tirada. Aquilo que nós aprendemos, irmão, nem o inimigo tira de nós. Quando você aprende, principalmente quando nós aprendemos as coisas que falam no reino, as coisas que vêm falar de Deus, que edifica a nossa vida, edifica a nossa alma, não vai ser tirada. Ela escolheu a melhor parte. Só que nessa primeira visita, Jesus ele chega ali, ele chega num dia bom. O dia é maravilhoso. Ele chegou ali, não tinha nada de errado. As irmãs ali, elas estavam alegres, como sempre, cada uma fazendo a sua parte, só que uma resolveu ouvir e a outra resolveu estar fazendo as coisas de casa. Mas um dia alegre, irmãos, um dia bom, ele é maravilhoso, né? Fala, quando um dia ele é bom, quando é um dia tranquilo, é fácil nós buscarmos a presença do Senhor, é fácil nós adorarmos, dizer que eu amo, porque eu gosto, porque eu estou isso, eu estou aquilo, outro, faço e aconteço. Mas e quando a situação não nos favorece? Será que continua sendo fácil ainda? Nessa primeira visita ele chega ali e está tudo maravilhoso. Aleluia. Só que a palavra vai dizer que ele vai fazer uma nova visita. Ele vai chegar uma segunda vez. E nessa segunda vez ele vai chegar e vai pegar um dia mau. Ele vai chegar e vai pegar a casa numa situação ruim. A casa está num dia mau. Já era um dia diferente. Ou seja, ele foi em duas visitas, mas em duas visitas em dois momentos diferentes, dois momentos distintos. Um era um momento de júbilo, um momento de alegria. O outro já era um momento de dor, um momento de lágrima, um momento de perda. A ponto de, como foi lido no início, né? Fala assim, ó, Lázaro, teu amigo a quem tu amas, está enfermo. Nessa segunda visita, vocês conhecem a história, Jesus ele ficou mais um tempo, passava mais 2 dias, até que ele chegasse a esse ponto onde Lázaro estava morto. E ele chega na casa ali. E a palavra do Senhor, ela veio nos dizer assim que foram 2 momentos. Um momento alegre, um momento triste. Então, a vida, irmãos, ela nos separa momentos maravilhosos. Muitas das vezes ela nos separa momentos ruins. Aleluia. Dias bons eles vêm, dias maus eles vêm também. Nós temos dias maravilhosos, nós temos os dias maus. A palavra do Senhor nos diz para que nós venhamos ter bom ânimo, que nós haveríamos de vencer o mundo, assim como ele venceu. Aleluia. Só que às vezes no tempo, no momento mau, a nossa fé, muitas vezes, ela oscila, ela balança. Como nós temos dito aqui, né? Às vezes o professor fala assim, olha, a gente ora por fulano, olha por ciclano, olha por beltrano. Você orar por pessoas é maravilhoso, irmão, nós oramos. A sua oração é uma, mas quando a oração é o teu santo, a tua casa, a sua oração é diferente, irmão. A oração da dor, ela é bem diferente. Algo muda dentro de nós. E a palavra do Senhor aqui, ela vem dizer que houve nessa visita uma mudança de comportamento. Se nós começarmos a analisar, fazer essa analogia aqui, na primeira visita Jesus chega à casa, está lá Marta correndo para cima e para baixo, fazendo os afazeres de casa, como as donas de casa fazem, né? E Maria está ali aos pés. Mas era uma situação de alegria. Agora, nesse momento de tristeza, o irmão está morto. E elas ficam sabendo que o Senhor Jesus, a vida está chegando na cidade. Só que Jesus ainda não havia nem entrado na cidade. Marta, ela se levanta e sai correndo ao encontro de Jesus. Ali ela vai saudar ele e vai aguardar para ouvir o que ele tem que falar. Ela vai ouvir as primeiras palavras. Para vocês verem como que a situação, irmão, ela muda o comportamento de cada um de nós. Como que a situação faz mudanças em nossas vidas. No primeiro momento, Marta está fazendo, Maria está aos pés. Esse é o primeiro momento. Mas a mudança de comportamento, quando
a doença, a enfermidade, a morte está tentando entrar na sua casa, talvez tenha até entrado. O comportamento muda, irmãos. Houve uma mudança de comportamento grandioso dessas mulheres. Aquela que estava fazendo, aquela que teve a oportunidade de ouvir Jesus e ensinar e a falar, ela não estava atenta nesse momento, ela não deu importância para o momento. O mais importante era manter uma casa limpa, para que o mestre visse a casa limpinha, a casa toda ornamentada, enquanto a outra ali estava a aprender. Só que agora existe uma inversão de valores. Agora a dor entrou, a morte entrou, não dá para fazer mais nada, não cabe mais ao homem fazer, eu não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada. E ela entendeu, e ela tem uma mudança de comportamento, ela saiu daquela zona de conforto que ela estava ali guardada na casa dela ali, fazendo seus afazeres, e foi correndo ao encontro de Jesus. Porque muitas das vezes acontecem coisas em nossas vidas que nós não sabemos explicar, nós não sabemos lidar com situações. Às vezes a situação é boa, e assim mesmo nós nos enroscamos. E quando a situação é ruim, fazer o quê? Às vezes, irmão, a vida da baque em nós, ela traz situações desagradáveis, situações de dores dolorosas, que nós pensamos, será que realmente eu estou agradando a Jesus? Muitas vezes nós nos questionamos, Senhor, mas por que na minha casa, por que a mim? O que está acontecendo? Será que eu estou agradando? Será que a minha oração verdadeiramente está subindo? Será que aquilo que eu tenho feito verdadeiramente tem chegado ao Senhor? Será que está faltando eu fazer mais algo? Será que está precisando de uma mudança de atitude? Ali houve uma mudança de atitude entre aquelas duas mulheres, queridos. E às vezes nós vivemos situações parecidas e não mudamos de atitude. É difícil para cada um de nós, para quem já perdeu seus entes queridos, para quem tem a sua família completa, Deus abençoe, glória a Deus por isso. Mas chega um momento em nossas vidas que dói, irmão. Dói, é demais. Quem já perdeu entende, sabe como é que é. E às vezes nós ouvimos palavras dizendo, olha, a situação é isso, não dá, não tem mais jeito. Não, o homem pode falar o que quiser. O homem pode falar o que quiser, o médico pode falar quantas vezes ele quiser, que não tem jeito. Qualquer um de nós pode falar, pode chegar, quem for, falar, não tem jeito. Mas o Senhor desceu a ti, Ele falou aos seus ouvidos que não tem jeito. Para o homem não tem jeito, para mim não tem jeito, porque eu não tenho resposta, o pastor não tem, nenhum de vocês que está aqui tem resposta, homem nenhum tem a resposta para a situação dessas mulheres. Mas Jesus, Ele estava lá, Ele tem a resposta e Ele é a resposta para a sua dificuldade, Ele é a resposta para o seu dia de dor, Ele é a resposta para o seu dia de pranto. Só aos pés do Senhor, irmão, não tem outro caminho. E ele ali, vendo essa situação, vocês sabem da história, e a palavra vai vir dizer desses dois comportamentos, e nós vemos ali que Lázaro, ele foi ressuscitado. Algumas pessoas ali até duvidavam, e Jesus chegando no momento, aonde colocaram? Aí elas levam para o sepulcro, porque a família eles tinham um sepulcro. E Jesus diz, aonde colocaram? Fala assim, está ali. Retirai a pedra. Senhor, mas já faz 4 dias, já cheira mal. E Jesus já não sabia que era de 4 dias, já não sabia que cheirava mal. Por quê? Se levou mais esse tempo para que Jesus pudesse chegar ali, e sabendo que Lázaro estava morto, a ponto dos discípulos falaram, nosso amigo Lázaro dorme. Ou seja, ele não era só amigo de Jesus, ele era amigo dos discípulos também, dos apóstolos, porque eles estavam naquela casa. Ao ponto de falar, quando eu falar o nosso amigo, porque é amigo meu, eu amigo de vocês. Se eu falasse o meu amigo, quem era meu amigo? Bem, e tendo esse evento, esse acontecimento, Jesus vai dizer, fala assim, olha, o teu irmão, Marta, vai ressurgir. Senhor, eu sei que ele vai ressurgir no último dia da ressurreição. Aí Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tu crê isso? O Senhor está falando, irmão? Ainda que eu venha morrer, eu creio, eu vou viver, irmão. O Senhor ele nos dá esperança. A sua esperança pode ter acabado, as suas coisas podem ter acabado. Você pode tentar lutar de todas as formas, mas
achar que não existe uma saída, mas existe para Jesus tem saída. Aleluia. No mundo nós falamos, tudo se conserta, tudo se faz, tudo se copia. No mundo nós falamos, dentro de empresa nós falamos muito isso. Trabalhava com uma determinada peça lá, aí chegava, fazia aquela besteirinha, né? Aí eu olhava para o encarregado do setor, falava, chamou o supervisor, falava, o que você fez? Falava, matei a peça. Aí eu falava, matou? Aí falava assim, fazer o quê? Vamos pegar outro material para fazer, né? Matou, acabou. Falava assim, matou ali, a peça morreu, não teve jeito. Falava assim, no mundo é desse jeito. Matou, acabou, mas para Jesus não é assim, moço. Ele falou assim, ainda que a morte venha, Ele vai te chamar, Ele vai te levantar, assim como Ele fez com Lázaro. Hoje você pode estar aí com a sua fé, você pode estar com a fé igual a Lázaro. Você pode estar com problemas aí, está te levantando a ficar igual a Lázaro. Não, a tua fé acabou. Você está morto na fé, você está morto na fé. Você está triste, está amargurado. Mas Ele tem poder, irmão, para mudar essa situação. Glória a Deus, nós sabemos disso. As Escrituras são claras em dizer, Ele pode fazer. E tanto que fez. Aí nós voltamos lá para o capítulo 12. A palavra do Senhor vai dizer assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Isso já é a terceira vez que Jesus vai para lá. A primeira vez que ele vai, na primeira situação, ele encontra Marta e Maria lá, fala com as duas. É isso que vocês ouviram. Na segunda visita, ou seja, nesse segundo evento, ele chega lá e pega a casa num momento de dor. Duas situações diferentes. A primeira, um tempo de júbilo, um tempo de alegria. A segunda, um tempo de dor, morte, frustração, desespero. Agora a palavra do Senhor vai dizer que 6 dias antes da Páscoa ele volta lá pela terceira vez. E pela terceira vez, a palavra diz assim: e Jesus foi para Betânia. Ele foi para a casa de Lázaro, e foi para a casa de Marta e Maria. E a palavra do Senhor vai dizer que estavam lá as duas, e Lázaro era um dos que estava à mesa. Tinha mais gente na mesa. Nós vejamos que lá no 11 Lázaro estava morto, agora no 12 Lázaro está vivo. Ele era um dos que está à mesa. Glória a Deus. Mas a palavra diz: Jesus foi. Mas por que Jesus foi? Esse foi, irmão, ele pode trazer tantas ideias para a nossa vida. Ele pode trazer tanta coisa para a nossa vida. Aí eu vou me colocar no lugar dessa família. Enquanto eu me colocar no lugar dessa família, você se coloca também. Só que eu vou usar o nome Paulo e você usa o seu nome. Aí Jesus vai dizer: ele foi. Jesus vai dizer: Paulo não merece, mas eu vou. O Paulo não é bonzinho, mas eu vou. É verdade, meus filhos? O Paulo não é merecedor, mas eu vou. O Paulo não está fazendo nada, não fez nada que me agradou, mas eu vou. Aí talvez alguns podem até questionar, mas por que Jesus faz isso? Por que ele está fazendo isso? Falei, independente, irmão, da minha situação, independente da sua situação, porque nós não somos bons, nós não somos isso, nós não somos aquilo, nós somos cheios de defeito. Mas, fato é, cada um de nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a chama dele dentro de nós. Essa chaminha acesa aí que faz nos movimentar e faz nos chamar a atenção do Senhor. E ele veio, ele foi, porque ele sabe que dentro dos meus lábios existe louvor. Dentro do seu lábio tem louvor. Dentro da minha boca, como dentro da boca de cada um de vocês, tem adoração. E é isso que ele gosta de ouvir. Por isso que ele veio, por isso que ele foi, por isso que ele está aqui nessa noite, porque ele sabia que você vinha e estaria aqui para adorar ele, irmão. Se você veio, porque ele preparou esse momento. A casa de Lázaro está aqui, ele veio aqui, ele está aqui. Agora aprenda do mestre.
E a palavra diz que Jesus foi. E diz que eles prepararam uma ceia. Quando eles ali entenderam que Jesus estava vindo, ele foi, então o que eu vou fazer? Eu começo a preparar. Às vezes eu acordo de manhã, eu falo, vou para a igreja, eu estou aqui, eu chego aqui. Ah, mas o que será que Deus vai falar hoje? Será que Deus vai falar comigo? Ah, como será que Ele vai falar? Aí você para e pensa e fala assim, mas Deus ele vai falar com todos. Como que Ele vai falar comigo? Como que Ele vai falar com você? Depende da forma que você vai se portar diante dele. Ele vai falar dependendo daquilo que você fizer. Porque toda ação existe uma reação. A palavra do Senhor diz que Ele fala assim, onde tiver dois ou mais ali, eu me faço presente. Mano, se você estiver aqui sozinho, Ele já só faz presente, porque tem dois, porque o Espírito Santo também já está presente. Aleluia. Então Ele está presente. Mas o fato de Jesus estar presente é uma coisa. Ele está presente, está aqui. Mas a manifestação já é outra coisa. Vai depender daquilo que eu faço, daquilo que você faz. Glória a Deus. Jesus ele vai se manifestar se você fizer. Se você entender que Ele veio. Se Ele veio, eu vou fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Glória a Deus. E Marta entendeu isso. Falou, Ele está chegando. Ele está vindo. Ele vai fazer alguma coisa. Ele está vindo. Portanto, eu vou fazer algo para Ele também. E ali a palavra do Senhor fala que fizeram uma ceia, prepararam um jantar ali, e Jesus ficou com aquele povo ali. Foi maravilhoso. Um momento maravilhoso. Daquele que estava morto, aquele da qual tinha sido ressuscitado, a ponto de Jesus falar assim, ó, desatai, ele tira as faixas dele e deixa ele ir, deixa ele andar. Ah, Senhor, mas vai deixar ele para onde? Para onde que ele vai? Deixa ele andar. Ele vai para onde ele quiser. Ele é livre, eu dei a vida para ele, ele faz o que ele quiser da vida dele. Aleluia. O Senhor ele nos deu vida, Ele nos dá vida e vida abundante, Ele nos deu a liberdade. Cabe a cada um de nós saber o que nós vamos fazer na nossa vida. E aí Ele saiu para dar. Sabe-se lá para onde Ele foi? Não se sabe, mas eu tenho a certeza de uma coisa. O que Ele fez no momento eu não sei, mas que na terceira visita de Jesus ali, 6 dias antes da Páscoa, Ele estava presente. Porque Jesus sabia que depois desse terceiro encontro haveria ainda mais uma ceia, a ceia do cenáculo, que ele já estava tudo preparado. Deus já tinha feito todo o preparo, a ponto de que quando eles estavam naquela ceia ali, Pedro questionava Jesus, porque Jesus veio falar sobre lavar os pés. Falava disso que o Senhor ele se cinge com uma toalha ali, e Pedro falava, o Senhor vai ter que me lavar o pé. E Jesus está ali, vai começar a lavar o pé de todos, ela tira as suas sandálias ali, aquele monte de pé sujo, tudo lameado, cheio de poeira, porque era dessa forma. Se você anda de Havaiana, você que pode andar de Havaiana igual aí, nós sabemos que no dia de calor, quando você anda, né, assim, igual no litoral, assim, que é rua, bastante areia, você que anda aqui assim, ó, quem mora assim num lugar que pode ter mais terra, o pé começa a suar e a poeira vai pegando. Aí fica escascão, aquela lama no meio dos dedos, não é isso? Então, a água é para isso, irmão, para lavar os pés. E Pedro, ele chega num certo ponto da liberdade que ele tem com Jesus. Fala, Senhor, mas nunca me lavou. Ah, Pedro, eu tenho que lavar. Eu vou te lavar. Pedro, eu tenho que lavar, porque se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro, ele já pede até para tomar um banho, irmão, porque você pode ler aqui. Fala, Senhor, lava meu pé, lava minha mão, lava minha... Glória a Deus. Me lava inteiro. Pedro, eu vou te lavar, eu vou lavar seu pé, porque senão você não tem parte comigo. Mas você já é limpo pela palavra. Vocês já são limpos. Aleluia. Porque precisa da água para lavar. Porque Jesus ele vem claro dizer, eu faço uma conjectura para os irmãos. Mano, no mundo tem tanto pó ainda para a gente amassar e para sujar o pé, e vai ter que ter água para limpar os nossos pés. A água, ela vai ser para limpar o pé. Maria não fez isso, não foi lá, não ungiu o pé de Jesus, não limpou nada dentro da casa deles ali. Agora, essa ceia aqui vai chegar, nós sabemos que eles vão fazer a ceia do cenáculo, vai ser a última ceia do Senhor. Ele vai dizer assim, olha, eu esperei ardentemente, eu quis esse momento para comer essa ceia com vocês, está certo com vocês? Maravilhoso, né? O próprio Deus estando ali falando com aqueles homens. Às vezes eu vejo que nós estamos aqui domingo, vai ser dia de estarmos na ceia do Senhor. A mesma ceia que ele fez, irmãos, ali era a presença do Jesus homem. Mas o Cristo ungido de Deus estava ali.
Aqui nós vamos estar aqui, um homem e uma mulher. Não, mas a ceia é a mesma coisa. Nós vamos estar fazendo em memória dele. E quantos de nós às vezes passamos desapercebidos pela ceia? Não damos a devida atenção para a ceia. Aí acabamos nos dispersando, tomando de qualquer jeito. Entendeu? Achando que é simplesmente vir aqui, é assumir o protocolo de chegar aqui, simplesmente pegar uma parte do pão, colocar em sua boca, um pouco do suco, e glória a Deus, acabou o culto, louvamos e vamos embora. E o que nós pensamos disso? O que acontece durante essa ceia? Nesse momento da ceia, muitas vezes eu paro e penso assim, né? Quando eu estou ali com o meu pão, depois quando eu pego o meu cálice, irmão, eu paro e fecho os meus olhos e já em lágrimas. E tento voltar. E tento voltar lá atrás e entender aquele momento de Jesus no meio e dois lá do outro lado. Sabendo que aquilo ali foi por mim, foi por você. Sabendo que por causa daquilo ali, domingo, nós estaremos aqui. E muitas vezes, Paulo, eu não dou importância para isso. Eu fico disperso. Mas, retomando aqui. Fato que acontece essa terceira ceia, a ceia do cenáculo, e alguns dos saduceus, eles começam a falar que a ressurreição não existe, que eles estão armando para matar a Jesus, aquela turma todinha. Aí já pega aqueles bem entendidos da lei também, começa a falar, não, que Jesus ele é mentiroso. Ressurreição é falácia, isso é tudo mentira, e um plano para se matar Jesus. Mas só matar Jesus vai resolver? Eles queriam ali, irmãos, eles queriam matar o nome de Jesus. Os homens ali queriam matar Jesus, mas vai matar Jesus, vai resolver? E Lázaro, como é que fica nessa situação? Eu vou matar Jesus, vai acontecer o quê? Não, o povo vai continuar seguindo. Você vai, vamos matar Lázaro, mata Lázaro também, mas por quê? Ah, mas Lázaro não faz nada para ninguém, coitado. Lázaro não está quietinho lá. O camarada está quieto, o cara não prega, o cara não junta multidões, o camarada não sai arrastando ninguém. O outro lá, aquele que vocês chamam de Yeshua lá, o Nazareno lá, onde ele anda, a multidão vai atrás dele, vai todo mundo se rendendo. Mas quem que é esse Lázaro aí? Como nós dizemos no mundo, né? Quem é o Lázaro na fila do povo? Pouco conhecido. Mas o fato é que ele sabia que Lázaro havia sido ressuscitado. Mas então tem que matar ele também. Porque se você mata Jesus e não mata Lázaro, como é que fica essa situação? Se você mata Jesus e Lázaro começa a andar lá em Betânia, tudo bonitinho, alguns aqui, pegar umas bananas ali, pegar umas batatas ali, Maria fazer uma coisinha, né, com a Marta fazer um suquinho de laranja também, ele vai na barraquinha lá e o pessoal. Esse não é o Lázaro ressuscitado, ele está vivo. Então, o que os saduceus falaram? O que os hipócritas, os doutores da lei estavam falando lá de matar ele? E resolveram que esse Lázaro estivesse vivo. Que tudo que eles falaram que o ministério de Jesus era falso, era mentira, que ressurreição era falácia. O que ia adiantar isso aí? Lázaro está vivo. Ia contradizer tudo que eles falaram. Ah, é mentira, mataram Jesus. Mas o homem que ele ressuscitou está aqui. Então faz o seguinte, mata Lázaro também, porque matando isso aqui, irmão, acabou. Matou Jesus e matou Lázaro, acabou a história. Vai se levantar ou não vai, mas aquilo que eles queriam de momento ali, que Anás, Caifás, aqueles camaradas queriam ali, mas os saduceus, os fariseus ali, estava todo mundo brigando para cada um, ó, você vem para minha igreja, que é melhor, então você vai para minha igreja, prova ao contrário, vai falando, e vai tentando levar a pessoa, e cada um vai ouvir o que o saduceu fala, o que o fariseu fala, o que o doutor da lei vai falar. E vou ficar ali fazendo analogia ali, analisando para ver, qual desses camaradas eu vou seguir? Eu vou seguir o Elias? Vou seguir o bando? Doutor? Não sei não, acho que eu vou seguir o Reginaldo, porque deve ter esse aqui é uma melhor. O dele aí é mais light. Esse aqui está falando que não existe ressurreição. Aí o outro lá está falando que o ministério do cara é de Jesus, né? O ministério do homem é curado. Aí o outro lá
não acreditam em anjo, outros não acreditam em espírito. Aí fica aquela bagunça. Fala assim, alguma coisa tem que ser feita. Fato que foi, que mataram Jesus, mas Lázaro ele ficou lá e continuou andando. Ou seja, mano, Jesus ele é a resposta para todas as coisas. Jesus, ele é a causa de tudo isso aí. Lázaro veio perfeito. A palavra veio, a palavra foi lançada. Por que matar Lázaro? Porque onde Lázaro passasse, irmãos, o evangelho estaria sendo pregado sem palavras. Não precisava ninguém expressar palavra nenhuma. Olha que você visse um homem andando, você imagina aqui, né? Como eu disse, é o Paulo bonzinho, né? Jesus foi, porque o Paulo é bonzinho. Aí morreu, aí de repente, mas o Paulo vai ser matado. Ninguém quer. Aí todo mundo quer aqui, andando. Mas ele, ou seja, Jesus não está mais presente, mas o evangelho ele continua sendo pregado através de mim, porque eles estão me vendo. Quando eles olharem para mim, olharem para Lázaro, vamos colocar no lugar de Lázaro, a presença de Jesus não pode, irmão, ela está ali. Eles vão ver a manifestação da glória de Deus em mim. Eles olharam para mim, realmente o homem está aqui, irmão. Ele fez um milagre. Então, vamos acabar com isso aí. Aleluia. Essa que acontece, irmãos. Hoje, quantos não estão querendo calar no evangelho? Quantos não estão tentando mudar? Eu tenho visto debates nas redes sociais aí, que é coisa absurda. Alguns narcisistas aí, alguns ateus aí, debatendo aí com Pablo Marçal e alguns outros aí também, que a gente fica olhando umas coisas ali e fala, meu Deus do céu, né? A palavra do Senhor diz assim, né? E por se praticar a iniquidade ao muito esfriaria, né? Preciosa é para o Senhor, na vista do Senhor, a morte dos seus santos. Aleluia. Bom, nós morremos todo dia. Todo dia nós vamos morrer um pouquinho para o mundo por causa do Evangelho. Todo dia nós vamos morrer um pouquinho por causa de Jesus. É assim que tem que ser, é assim que acontece. Situações vão se levantar nas nossas vidas, dificuldades vão se levantar, nós vamos passar muitas dificuldades, nós vamos passar luta. Não é porque nós servimos a Jesus, muitos acham que aqueles que servem a Jesus não passa luta, não tem enfermidade, não passa por problemas. Não, nós vamos passar por todos, mas dentro do problema, dentro da luta, dentro da enfermidade, dentro da dor, Ele vai nos livrar. Aleluia, é dessa maneira. Não é porque nós estamos aqui, não vai acontecer nada, porque serve a Deus ali. O mundo lá, muitos deles aí acham isso. Alguns desses que estão aí, eles estão até olhando para nós aqui, eles acham isso. Esse povo aí está de boa, está tranquilo, não fica doente, não fica nada, né? Mas mal sabe ele que dentro das nossas casas nós temos problemas iguais aos deles, talvez até piores que os deles. Porque quando nós servimos, parece que o negócio tem uma inversão de valores, parece que tudo quanto é mazela, tranqueira, parece que vem, sabe? E vem tentando nos acometer, tentando nos pegar. Só que nós ainda conseguimos, irmãos, orar, nós conseguimos colocar o nosso joelho no chão, estar falando com o Senhor. Nós temos o conforto, o consolo do Espírito Santo. E esses que não têm conhecimento, cabe a nós, através das nossas atitudes, mostrarmos que verdadeiramente a luz do Senhor, a luz de Jesus, que nós possamos ser moldados em nossa face, nós temos a face de Jesus, temos um caráter muito parecido com o dele, sermos imitadores, para que eles possam ver e eles sejam impactados e haja uma mudança de vida religiosa. Às vezes nós vemos situações aí, nós acabamos sendo chateados. Mas a plena bagunça é isso, tudo. Mas é bem claro, a palavra não diz que nós não podemos nos virar contra eles, contra ninguém, irmãos, porque a nossa luta não é contra eles. Eles não é o problema. Eles estão apenas sendo usados. Mas eu até costumo brincar, né? Parece que muitos são usados pelo inimigo, né? Mas muitas vezes o inimigo está quieto lá e tem um ou outro que vai lá e usa o inimigo para tentar atacar alguém, entendeu? Vai lá e dá naquela cutucada lá e tenta usar. Até porque a pessoa já tem uma índole, muitas vezes o inimigo usa assim, mas tem pessoas que já têm aquela propensão. Principalmente a pessoa mudando aqui no órgão não faz nada, nós temos a inclinação. Agora você imagina aquele que não tem, aquele que não busca, aquele que não faz o que nós fazemos, aquele que não ora, aquele que não participa de ceia, aquele que não sabe pedir perdão, aquele que não acorda de madrugada e coloca o joelho no chão e começa a orar. Hoje eu acordei, era 1h30, aí eu orei, quando foi 3h15, acordei de novo, coloquei meu joelho no chão, orei. Quando foi por volta de 5h25, acordei de novo.
coloquei o joelho no chão, orei de novo, pedi para Deus a graça para que eu pudesse estar aqui. Tá? E me passou alguns lances, assim, alguns lances na cabeça, né? E o glorificando é agradecer a Deus. Nossa, eu sou privilegiado. Eu acordei 3 vezes na madrugada. Estou aqui agora diante do Senhor. Quantos que fechou o olho aí e não vai mais abrir esse olho? Nunca mais. Poucos. E nós somos privilegiados de saber que, assim, eu vou deitar hoje, deitei, dormi, acordei porque o Senhor permitiu. Amanhã é um novo dia, mas tenha certeza que um novo dia, um novo tempo o Senhor está preparando para a tua vida. Creia que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você espera ou daquilo que você almeja, deseja. Ele pode fazer muito mais do que isso. Porque Ele é a cura, Ele é a resposta de todos os seus problemas. Não há nada que Ele não possa fazer, não existe nada difícil demais para que o Senhor não possa fazer pela minha vida e pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, agradecer ao pastor Bruno pela confiança. Agradecer ao Senhor porque estou vendo os milagres do Senhor aqui, são várias vezes aqui. Então, tudo isso é um motivo de alegria para estarmos glorificando o Senhor. Eu já quero estar chamando o pastor Bruno de frente, amém? E as palmas vão ouvir o nome santo do Senhor.